Um dos grandes desafios das lideranças brasileiras é saber se o investimento em tecnologia está trazendo os resultados esperados para o negócio. Pesquisas apontam que até 30% dos softwares empresariais comprados em 2023 não foram utilizados de maneira eficiente, evidenciando a falta de planejamento adequado pelas corporações. Se qualquer empresa tem esse desafio, as organizações de tecnologia têm um outro tão grande quanto: fazer com que os clientes usem o máximo possível dos produtos e soluções para alcançar o melhor resultado possível. Ou seja, alcançar o famoso ROI. E para falar sobre a tecnologia pode ser a força motriz para organizações que buscam inovação, eficiência e transformação, eu, Breno Barros, CTO da Falcone, tenho a honra de receber o vice-presidente executivo da Oracle para a América Latina, Luiz Mesler. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta já, Luiz. A computação em nuvem trouxe a mesma provocação para as empresas como a inteligência artificial está trazendo nos dias atuais, né? Muitas empresas migraram lá atrás para a computação em nuvem, outras ainda estão migrando, mas estudos apontam que ainda poucas conseguiram reais ganhos com essa migração. Tanto é que práticas como o FinOps, né, gestão financeira, para as operações de nuvem, tem crescido bastante dentro das organizações. Como a Oracle tem ajudado os clientes nesse processo de migração para obter resultados sustentáveis? Bom, respondendo essa pergunta, na verdade, o desafio hoje de todas as empresas, as tecnologias que a gente leva para o mercado é realmente trazer resultado, né? E não é trazer resultado pontual, né? Porque acho que o que o cloud trouxe para o mercado é uma oportunidade de se renovar, né? De se inovar. Os primeiros passos, eu acho que muitas empresas foram mais ou menos uma inovação do que tinham, né? Do que projetavam, do que tinham, como eles poderiam melhorar e agilizar mais os seus processos internos, né? As experiências têm sido como, no mínimo, a melhoria de eficiência de 30%, no mínimo. A gente tem funções específicas em certos negócios, né, de melhorar em até 60%. O que isso impacta? A satisfação do cliente. O que isso impacta? A diminuição de reclamação. O que isso impacta? O NPS. Então, o retorno é claro. Então, a gente tem buscado trazer cada workload, como a gente chama, né? Isso é um workload que a gente leva para a nuvem, o benefício claro para o cliente, né? E depois tem a sustentação disso. Legal, então eu consegui uma redução, uma melhoria, e daqui para frente o que eu faço? Aí vem o que você comentou, o FinOps, né? Então eu tenho que estar continuamente melhorando, porque quando eu chego num patamar, aquilo vira standard. Então eu acho que eu ir para o cloud, eu acho que já não é uma questão de vai ou não vai, e sim quando e como, né? E acho que é um primeiro passo. Sim. Porque agora com a inteligência artificial a gente tem que dar um passo maior ainda, né? A gente vê aí muitas big techs investindo pesado na inteligência artificial generativa, subsidiando às vezes, né, a adoção delas, e isso acaba gerando impactos ambientais enormes, né? Como a Oracle tem lidado com esse desafio, né? E como a Oracle se preocupa em mitigar esses riscos ambientais com toda essa estratégia de nuvem e de inteligência artificial que vocês têm feito. Então, na verdade, se a gente tem uma meta de até 2050 zerar, né? E até 2025 a gente tem as seguintes metas. Em termos da energia renovável, a gente chegar em 81%. Em termos de ter fornecedores que isso aí é fundamental, né? Muito. A gente só certifica fornecedores que têm essas mesmas metas. A gente vai ter, no mínimo, até 2025, 88%. E várias outras metas bem específicas, né, claras, que a gente acompanha no nosso dia a dia, que a gente vai chegar aos 100% até 2050. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, o quanto que às vezes a gente também, para tomar uma ação, a gente fica muito preso no passado, com a nossa experiência, né? Como é que a gente tem que se reciclar. Então você deve ter muita história nesse sentido, se você puder contar e a gente conectar mais uma dica.
As decisões, elas são tomadas muitas vezes com base, a maioria das vezes, com base na nossa experiência passada, porque a gente não tem nenhuma outra referência, né? A nossa intuição, de onde surge a nossa intuição? Nossa intuição surge da nossa experiência. Então, se a nossa experiência é essa, nós vamos projetar a nossa experiência para o futuro. Mas essa experiência serve para o futuro? Com todas as tecnologias disponíveis hoje? A resposta é não. Com certeza a resposta é não. E os riscos de não ir são maiores ou menores do que o risco de ir? Porque na hora que você vai fazer uma transformação, você pensa nos riscos de ir. Você não para pensar nos riscos de não ir. E normalmente, assim, a experiência... Depois a gente começou a pensar em várias outras situações, né? E a gente está tornando isso uma norma, né? Os riscos de não ir são muitas vezes, na maioria das vezes, muito maiores do que os riscos de ir. Né? Você falou também da adoção de cloud. Muitas empresas estão indo mais lento. Tá bom, cada um vai no ritmo que acha que deve ir. Mas quais são os riscos de não ir? Né? Em muitos ramos de negócios pode ser muito grande. Pode ser o risco de não existir. Olhando na conexão com a nuvem, né? Você ter ali o teu negócio que opera já há bastante tempo ali no seu data center caseiro. Você conhece. Né? Você conhece, você, poxa, não preciso migrar. Mas qual o risco de você não migrar? Com certeza o seu data center não está tão seguro com as questões de cibersegurança, né? Que é um outro ponto. Normalmente quando acontecem coisas, é alguém de dentro que abre a porta para alguém entrar. Normalmente é alguém de dentro operacional. Dificilmente você vai ter alguém de dentro do nível, o CEO da companhia, o nível executivo. Você ter a possibilidade de definir para cada indivíduo da companhia o que ele pode e o que ele não pode acessar. Né? Esse é o primeiro lugar. Separa várias camadas. O acesso às redes, o acesso ao processamento e o acesso aos dados também segmentado. Então você tem uma capacidade de criar toda uma estrutura de segurança ao redor de cada indivíduo. Então se eventualmente algum indivíduo abrir a porta, já não vai ter acesso restrito. Vai deixar como última mensagem, a capacidade do indivíduo de estudar é fundamental. Estudem, estudem muito, sem parar. Eu acho que essa, se eu puder deixar uma mensagem importante, é essa. Perfeito. Sensacional. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco, nessa conversa de CEO. Muito obrigado mesmo. Você acompanhou o nosso papo com Luiz Mesler. Esse bate-papo faz parte do Conversa de CEO, uma série que celebra 40 anos da Falcone, a maior consultoria brasileira em gestão empresarial e de pessoas e tecnologia. Continue acompanhando os vídeos da série para conhecer as perspectivas e os desafios do passado, presente e futuro de outro líder de mais um setor em que a Falcone atua. Até lá!